Sejam bem-vindos à primeira revisão da Biodescomplicada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos e esse material que vocês estão vendo aí na tela eu costumo mandar por e-mail para as pessoas que me enviam o e-mail. E como você pode fazer isso se você ainda não deixou seu e-mail para mim? Bom, você vai lá no site da Biologia Descomplicada, é só colocar biologiadescomplicada.com.br que você vai cair nesse site aqui. Aqui na parte de revisão de biologia, entra na parte de revisões e vai ter um formulário para você preencher com o seu nome e o seu e-mail. Além disso também, se você quer os outros resumos, eles estão disponíveis aqui no site, todos eles. A única coisa é que pelo site você só tem acesso à versão preto e branco. Sem enrolar muito, vamos começar a nossa revisão. Bom, os ácidos nucleicos, toda vez que a gente pensa neles, a primeira coisa que a gente lembra é de RNA e de DNA, mas tem muita coisa por trás disso. Todo RNA e todo DNA, eles são formados por nucleotídeos, milhões, milhares de nucleotídeos. E quando a gente fala na palavra nucleotídeo, é legal a gente pegar a etimologia, a origem dessa palavra. Isso porque ajuda a gente já saber várias coisas por trás dessa palavra. Então, nucleotídeo, a gente tem aí a palavra nucleo, que significa caroço, idiom, que significa comum, comum a alguma coisa, e a letra T, que é o mais importante aqui dessa palavra, que é lembrar que significa o número 3, né, tri. E se a gente juntar todos esses significados, a gente vai ter que os ácidos nucleicos, eles são comuns ao núcleo da célula. A gente vai ter RNA ou DNA, dependendo do organismo, sempre presente no núcleo da célula, e eles vão ser compostos basicamente por 3 partes, que aí vem a nossa letra T. E essas 3 partes, elas vão ser sempre um grupo fosfato, aqui em azul pra gente, uma pentose, esse laranjinha aqui, e uma base nitrogenada, esse verde aqui. Esse agrupamento de 3 partes, ele acontece através de ligações químicas. Mas o mais legal da gente notar, por enquanto, é que quando a gente olha para essa pentose, que essa pentose aqui é o nosso açúcar, ou pentose, mas é sempre legal a gente lembrar que a pentose é o açúcar. Ela é composta por um grupo de carbonos. E esse grupo de carbonos, eles são numerados. Então, a gente vai ter o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. Se vocês notarem, o carbono 5 linha é ele que está fazendo a ligação com o grupamento fosfato. E isso, a gente guarda essa informação, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, porque que é legal de saber que é esse carbono 5' aqui que faz essa ligação com o grupo fosfato. E aí, então, pra gente ter esses três elementos unidos juntos, acontecem ligações químicas entre eles. E a ligação química que acontece entre eles é a ligação covalente. Se você ainda não viu essa parte em química ou ficar perdida nessa parte em química, é quando os compostos, né, os elementos químicos, eles compartilham elétrons. Então aqui a gente tem o oxigênio e o carbono compartilhando um elétron de cada. Essa bolinha aqui é o oxigênio do carbono e essa outra bolinha aqui, o elétron do oxigênio, e elas estão compartilhando esse elétron. Então, elas conseguem se ligar através de uma ligação que chama covalente, que é esse compartilhamento de elétrons. E isso acontece em todo o resto da molécula, tanto da pentose com o grupo fosfato, quanto da pentose para a base nitrogenada. Sempre lembrando que a nossa pentose é o nosso açúcar. Quando vocês estiverem estudando pelo resumo, é bem legal ir rabiscando também, porque vocês acabam fixando um pouco melhor o conteúdo. E aí, então, como que eu formo um RNA, como que um DNA se forma através desses nucleotídeos? Eles vão se formar se ligando através de vários nucleotídeos. Um nucleotídeo precisa se ligar com milhares, com milhões de outros nucleotídeos para conseguir formar
um ácido nucleico. Então eu coloquei aqui pra gente um desenho de um ácido nucleico X, só pra gente ter a ideia e voltar naquela questão do carbono 5'. Olha só o que acontece. A gente tem aqui os nossos 3 grupos, que são o grupo fosfato, a nossa bolinha azul, a nossa pentose, que é o nosso açúcar, e a nossa base nitrogenada. Lembra lá, vou até dar um zoom aqui para ficar bem legal da gente ver. Esse carbono aqui, que é o que liga com a pentose, ele é o carbono 5', certo? E também, vocês estão vendo que ele se liga, o açúcar, ele se liga com o nucleotídeo de baixo, através dessa ligação aqui. Essa ligação, ela está sendo feita entre o carbono 3' aqui do nosso açúcar com a nossa pentose, certo? Essa pentose aqui de baixo, vou até mudar de cor para ficar mais fácil. Essa pentose aqui de baixo, ela tá se ligando com esse carbono, que é desse outro açúcar, deixa eu mudar aqui, que também é o carbono 5'. E esse açúcar, ele tá se ligando através dessa ligação em amarelo, através do carbono 3' nessa pentose aqui. E se vocês forem reparar e riscar tudo o desenho, vocês vão ver que sempre vai ser carbono 5', carbono 3', carbono 5', carbono 3'. É essas ligações que dão aquele sentido para a fita de DNA de sentido 5', 3'. Então, se a gente pegar aqui só essa partezinha aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho, na caixinha em vermelho, só essa partezinha é uma fita de X ácido nucleico que é formada no sentido 5', 3'. 5', 3', certo? Ela vai acontecer nesse sentido. Assim como nesse ácido nucleico X que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, do outro lado acontece de maneira inversa, do 5' pro 3'. Vamos colocar aqui. Vai acontecer do 5' pro 3'. Tá? São essas ligações com esses números de carbonos que dá esse sentido de ligação pra gente. E se vocês verem e rabiscarem, o que é muito legal, sempre vai ser grupamento fosfato ligado com açúcar, ligado numa base nitrogenada. E lembrando aqui que é uma cadeia longa de nucleotídeo, e essa cadeia longa são milhões ou até milhares de nucleotídeos ligados para se formar um RNA ou um DNA. E são esses dois ácidos nucleicos que acontecem, que ocorrem, que existem, né? Nosso primeiro, então, é o RNA. E tanto o RNA quanto o DNA, eles têm características exclusivas e eles têm características em comum. A primeira característica exclusiva do RNA vai ser que ele tem um açúcar específico dele, ele tem uma pentose específica dele, que é a ribose. Como que a gente faz para lembrar disso? Pensou em RNA, qual que é o açúcar? Letra R. Pronto, RNA, R. Acabou. Precisa lembrar que é ribose? Só se você tiver aquele professor que vai fazer aquela questão na prova de escola que é cite diferenças entre RNA e DNA. Ponto, a pergunta é essa, aí você precisa lembrar. Se não, se é uma pergunta de alternativa, se é para um vestibular, vai ter lá em algum canto da prova, vai ser enunciado, vai ser na alternativa, vai estar escrito ribose em algum lugar da prova, e aí você já associa RNA, açúcar R, ribose. E o que acontece nessa ribose? A gente vai ter a nossa pentose aqui, certo? Nosso carbono 5', e o que caracteriza a ribose, sendo uma ribose, é que ela tem duas perninhas de OH. Como se fossem os pezinhos da molécula, os dois vão ser OH, certo? Aqui, ó, OH e OH. Isso caracteriza a ribose. Além disso, a gente tem as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, no total, considerando RNA e DNA, a gente tem 5. Aqui, no RNA, a gente tem
4 e no DNA a gente tem 4. Então tem uma só que vai mudar entre essas moléculas. As bases nitrogenadas, então, do RNA, eu vou até colocar aqui em cima para não se perder, vão ser a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. A uracila eu até deixei ela bem diferentona no resumo em PDF para ver que é ela que vai mudar. Ou seja, a uracila no DNA não existe. E aí, para montar a molécula, essas 4 bases nitrogenadas, elas se combinam de uma maneira específica. Então, a adenina vai se ligar com a uracila e a guanina vai se ligar com a citosina. Uma coisa que é muito legal da gente notar é que essa combinação aqui, ó, de guanina com citosina, ela não muda. Tanto no RNA quanto no DNA, ela é igual, tá? RNA é igual no DNA. Isso é uma coisa que elas têm em comum. Então aqui a gente já sabe uma diferença entre RNA e DNA e uma semelhança. Só aqui nesse pedacinho, a gente tem que a semelhança é que tanto RNA quanto RNA tem adenina, guanina e citosina, essa é a semelhança, e a gente tem a diferença, que vai ser o RNA possui uracila e o DNA possui outra base nitrogenada no lugar da uracila, tá bom? Para terminar a parte de RNA, a gente tem que ele é uma molécula reta. O que isso significa? Ela não faz aquela torção bem popular do DNA. Ela é uma molécula reta, também conhecida como fita simples. Ela é muito mais chamada de fita simples nas questões de escola, de vestibular. É muito difícil dela ser chamada de uma molécula reta, mas sim, o nome mais popular dela é como fita simples. E aí eu coloquei aqui para vocês verem a ligação entre os pares de base. Então a gente tem a adenina ligando com a uracila, citosina com guanina, citosina com guanina, uracila com adenina e assim vai. Eu coloquei só as iniciais das bases nitrogenadas, mas é legal você pegar um papel e uma caneta e escrever o nome completo dessas bases nitrogenadas, tá bom? E ele também é conhecido como ácido ribonucleico. Olha só, por que ele recebe esse nome? As coisas na biologia, tudo recebe muito nome, né? Mas tudo tem um porquê desse nome por trás disso. Ela recebe o nome de ácido porque ela é uma molécula que tem um caráter ácido. Ela vai ter um pH menor que 7. Por isso que ela recebe o nome de ácido. E o ribonucleico é porque ela tem uma ribose, o nosso açúcar aqui, que é a nossa ribose, e o nucleico, porque ela está no núcleo da célula. Por isso que ela recebe esse nome de ácido ribonucleico. E aí a gente chega na nossa última molécula de ácido nucleico, que é o nosso DNA. O nosso DNA, ele também tem um açúcar específico dele, que vai ser o açúcar desoxirribose, tá? Qual que vai ser a diferença de uma ribose para uma desoxirribose? Eu vou colocar as duas, uma do lado da outra, para a gente notar bem a diferença. O meu desenho é maravilhoso, mas dá para ter uma ideia da diferença. Olha só, aqui bonitinho, no resumo, a gente tem a desoxirribose e do outro lado aqui, esse desenho azul, a gente tem a nossa ribose. Ribose. Qual que é a diferença? Ela é bem simples, mas é fácil de notar. A gente tem aqui na ribose as nossas duas perninhas de OH. Na desoxirribose, que é o nosso açúcar do DNA, a gente tem uma perninha de OH e uma perninha de H. Ele é meio que manco. A gente pode pensar assim para sempre lembrar. Perde alguma coisa. E por que perde alguma coisa? Porque acontece a oxidação do oxigênio. Esse oxigênio aqui da nossa ribose, ele oxida no DNA e ele some. E aí fica a desoxirribose, porque o oxigênio foi oxidado, tá bom? E aí, para lembrar esse nome, desoxirribose, preciso? Mesmo caso da ribose, só se você tiver aquele professor lá. Se não, é só lembrar açúcar do DNA, açúcar D.
certo? E aí a gente vem então para as bases nitrogenadas, que vai ser adenina, guanina e citosina, que a gente já tinha falado que é incomum entre RNA e DNA, e a nossa diferentona e exclusiva, que é a nossa timina. Lembra lá no RNA a gente tem a uracila. Uracila é do RNA. E aqui no DNA a gente tem a timina. Então quem que vai trocar? Em comum, tanto RNA quanto DNA, a gente tem que guanina liga com citosina, G liga com C. Quem muda não é a uracila se liga com quem? Com a adenina. Se a gente não tem mais a uracila, a gente vai ter a adenina ligando com um novo par de base, que vai ser a timina. E bem diferente da nossa molécula de RNA, que é conhecida como fita simples, a nossa molécula de DNA é muito conhecida como dupla hélice. E isso vai acontecer por conta do tipo de ligação química, de novo a química aparecendo aí dentro da biologia, que acontece entre as bases nitrogenadas. Então eu coloquei aqui pra gente a adenina ligando com a timina e a guanina ligando com a citosina. O que acontece entre essas moléculas? Entre a adenina e a timina acontece ligação de hidrogênio. E entre a guanina e a citosina também vai acontecer ligação de hidrogênio, tá? Acontece o mesmo tipo de ligação química entre as bases nitrogenadas. A ligação de hidrogênio também é muito conhecida como ponte de hidrogênio. Depende muito aí do professor, do vestibular, de quem faz a questão, tá bom? Mas é o mesmo nome, serve para a mesma ligação. Os dois nomes servem para a mesma ligação. E aí o que acontece? Por conta da estrutura química, por conta dessa relação, desse tipo de ligação química, acontece essa torção da molécula de DNA e ela fica nesse formato que a gente conhece, né? Essa torcidinha, que pode ser muito lembrado com o formato de uma escada caracol. Se você já viu uma, é muito fácil de associar a molécula de DNA com uma escada caracol. Um detalhe muito legal de saber também, que vive caindo em questão, é que existe uma diferença entre as ligações de hidrogênio entre adenina e timina, guanina e citosina. Qual que é essa diferença? Entre a adenina e a timina, vai acontecer duas ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. E entre a guanina e a citosina vão acontecer 3 ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Eu abreviei aqui na escrita, mas dá para entender. Isso é muito legal da gente saber. E como que a gente lembra isso? Olha só, vários truquezinhos já. Para lembrar o açúcar do RNA, RNA começa com R, o açúcar do RNA, R. O açúcar do DNA, DNA começa com D, o açúcar do DNA, D. Pronto, tá ótimo já lembrar disso. E aqui, para a gente lembrar de quem é 2 ligações, quem é 3 ligações, a gente tem que A é a primeira letra do alfabeto, então aqui vai ser menos ligações químicas, então vai ser 2 ligações de hidrogênio. E a letra G e a letra C são as letras do alfabeto depois, né? São lá pro meio. G tá lá pro meio do alfabeto, por exemplo. Então ela é uma letra maior numericamente. E aí vai ser maior o número de ligações químicas, que vão ser 3. Ah, mas e se eu pensar em adenina, o número 1, então é uma ligação química? É muito difícil, a não ser que seja aquele professor. Na alternativa, ou no anunciado, na verdade, né, na alternativa já vai estar falando o número de ligações químicas, então vai estar sempre lá 2 ou 3 ligações de hidrogênio, porque é nisso que as pessoas se confundem muito. Quem que faz 2 e quem que faz 3? Não tem motivo para colocar 1, 4, 5 ligações de hidrogênio. E a gente também tem, então, um outro nome para o DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico. Vamos destrinchar esse nome aqui? Ele recebe o nome de ácido porque ele é uma molécula que tem um caráter ácido, ou seja, é um pH menor que 7. Vai ser desoxi, porque o oxigênio foi oxidado, então a gente tem OH. O ribo
porque tem a nossa ribose, mas é a nossa ribose manca, e o nucleico, porque ele tá no núcleo da célula. E aí, aqui nesse espaço de anotações que eu sempre deixo para vocês, é legal vocês verem o que dá para fazer. Então, por exemplo, nesse resumo aqui de ácidos nucleicos, uma coisa que dá pra gente fazer é uma tabela de semelhanças e diferenças. Então, eu deixo aí pra você um exercício para você fazer. Se quiser escutar o vídeo de novo e fazendo durante o vídeo, é fazer a tabelinha. Então, a gente tem aqui, ó, molécula de DNA, molécula de RNA. E aí você monta uma tabelinha de quais são as semelhanças e quais são as diferenças. E fazer esse exercício é muito legal, ainda mais se você está na parte de ensino médio, que o professor ama fazer esse tipo de questão em prova. Então, desafio você a colocar a mão na massa e fazer essa tabelinha aí na sua casa. Pode ser escutando a aula de novo, pode ser tentando rabiscar o seu resumo aí e fazendo por você mesmo e depois vindo conferir. Pode ser do jeito que você quiser, mas tente fazer essa tabela. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e também eu te convido para participar do aulão da revisão, que ele acontece ao vivo toda quinta-feira e eu sempre divulgo o horário lá no Instagram. E se você não segue no Instagram, corre lá e começa a seguir o @bio.descomplicada. Te vejo no próximo aulão.